Olá, irmãos, eu me chamo Rubens, sou vocacionado da comunidade Shalom e estou aqui para conversar com vocês sobre um tema bem interessante dentro da nossa vocação. Um tema que foi desenvolvido nesses 38 anos e que leva homens e mulheres a uma experiência concreta de Deus, que leva homens e mulheres a ter uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Nós vamos conversar hoje sobre o caminho da paz, mas o caminho da paz como um itinerário espiritual. As pessoas quando começam a participar da nossa comunidade, como obra, que é a base, da nossa comunidade, elas fazem a experiência do seminário de vida no Espírito Santo. E desse seminário de vida no Espírito Santo nasce esse itinerário espiritual. Margens de um rio que fazem com que a alma possa correr em direção a Deus. Margens de um rio dentro da vocação Shalom que fazem com que homens e mulheres possam ser amigos de Deus. Daí nasceu esse itinerário, esse caminho formativo que é o caminho da paz. E aí você pode estar se perguntando, qual que é a primeira etapa desse caminho? Como eu acabei de falar, a primeira fase é um convite para que você possa participar do nosso seminário. E após esse seminário, o jovem ele é inserido em um grupo da nossa comunidade. E a partir desse grupo, ele se decide a trilhar esse itinerário espiritual que é chamado de Caminho da Paz. Esse Caminho da Paz ele passa por várias etapas. E a primeira etapa do caminho é chamada de querigma, ou primeiro anúncio. Nessa etapa, o jovem ele vai viver uma experiência de aprender a rezar, de fazer uma boa lexio divina, de conhecer a doutrina e de buscar vivenciar concretamente esse anúncio do Cristo crucificado. Em outras palavras, a pessoa que passa pela fase do querigma, ela tem uma experiência com o choque da ressurreição. E nessa experiência do choque da ressurreição, ela vive a primeira fase de querer anunciar, de querer ser de Deus, de querer viver esse itinerário mais próximo de Deus. Então, nesse itinerário espiritual, nós pegamos as pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que vivem um caminho de incredulidade, pessoas que estão na frieza espiritual, para que assim como São Tomé possa tocar nas chagas do ressuscitado glorioso e professar a sua fé como São Tomé, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Então é uma fase muito rica, é uma fase em que nós nos voltamos para Deus e damos o primeiro passo. Muitas pessoas nesse caminho formativo, nessa primeira etapa, acabam se identificando com o carisma e vão crescendo nessa amizade com Deus. Essa fase do querigma também vai nos convidar a nos tornar embaixadores de Cristo. Uma vez que nós fizemos a experiência de mergulharmos na espiritualidade, de vivermos a nossa vida espiritual, de vivermos essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, o passo seguinte é levar esse ressuscitado que passou pela cruz às pessoas que não o conhecem. Então é uma fase muito rica, é uma fase que graças a Deus nós colhemos muitos frutos em todos os nossos centros de evangelização e que nós constatamos a veracidade dessa busca de Deus. Um segundo passo que nós damos nesse itinerário espiritual é o processo chamado filoteia, ou amizade com Deus. Nessa fase de amizade com Deus, nós somos levados pelos nossos pastores, e aqui eu queria ressaltar que pastores são aqueles que coordenam os grupos de oração, a ter uma intimidade maior com esse Senhor. E tendo essa intimidade maior com esse Senhor, eu sou chamado a ser sal e luz,
a fazer com que essa massa possa fermentar, a levar a outras pessoas à luz do ressuscitado. Em outras palavras, né, se você quer ser santo, né, nessa fase da Filoteia, nós incentivamos que as pessoas possam se tornar amigos de Deus. Ser santo é viver uma amizade com Deus. Fazendo jus à frase de Santa Teresa que diz que no relacionamento com Deus nós devemos viver essa via da amizade. E essa via da amizade se dá por essa proximidade, numa oração mais profunda, num desejo de viver a vida sacramental. Isso vai nos levando a viver essa obra nova dentro de nós. A terceira etapa do caminho da paz, desse itinerário espiritual, é chamado de metanoia ou metanoiar. A metanoia é uma mudança de mente. E essa fase da mudança de mente, ou segunda conversão, é a fase mais perigosa do nosso caminho. É quando o homem é chamado a deixar tudo, a abandonar suas concepções e, diante dessa experiência nova de ouvir a voz de Deus, de discernir à luz das Sagradas Escrituras o caminho a trilhar, ele dá um passo novo, um passo acertado em direção a essa via de santidade. É um tempo de amadurecimento, ao qual eu começo a fazer as minhas opções por Deus, sem sentimentalismo. Nessa fase da metanoia, né, a pessoa que se envolve nesse itinerário do caminho da paz, ela vai deixando de lado os sentimentos. A oração não basta só eu querer, né, eu sentir prazer, mas eu vou ver, diante da visão sacramental, a oração como uma porta para essa amizade com Deus. Então, no caminho da metanoia, nesse amadurecimento espiritual, eu vou deixando de lado o sentimentalismo. Eu vou deixando o Espírito Santo falar através dos irmãos, através da liturgia, através do contato das Sagradas Escrituras, tão cara para nós como comunidade Shalom, que nós chamamos de Lexio Divina, e através da vida comunitária, através da koinonia. Então esses aspectos vão sendo voz de Deus para a minha caminhada e voz de Deus para que eu possa viver essa obra nova, através de todas as situações da minha vida. O próximo passo do nosso caminho da paz é chamado de koinonia, ou comunhão. Essa expressão koinonia vem da igreja primitiva, lá de São Pacômio, quando ele olha para Santo Antão, que vivia a vida eremítica, e traça para os seus primeiros monges, se a gente pode assim dizer, esse itinerário de vida comunitária. Esse itinerário de poder dividir, né, de poder partilhar os seus bens. Não só os bens materiais, mas também os bens espirituais. E para nós como comunidade, dentro desse itinerário espiritual, a koinonia vai nos abrir os olhos para essa vida de comunhão. Essa vida de comunhão, essa vida de partilha, essa vida de saber que eu não estou só e que dentro da comunidade eu posso viver essa dimensão comunitária. A outra etapa do caminho da paz é chamado de martiria. Em outras palavras, martiria testemunho. Seria a última fase do caminho da paz. E que foi também a última fase citada na vida de São Paulo, que viveu extremamente esse caminho, né? As etapas que nós trilhamos no caminho da paz foram as etapas também que São Paulo viveu em sua vida. E quando a gente chega no caminho da martiria, né, depois de todas essas etapas, nós podemos dizer também como São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ou eu posso também dizer como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. O martírio, ele é a graça de dar a vida, é a graça de corresponder
com a minha própria vida o apelo de Deus na minha caminhada. E eu, vivendo o caminho do martírio, eu vou vivendo também no meu dia a dia, nas situações corriqueiras, o testemunho. Né? A gente olha para a história da igreja e nós constatamos que quando o cristianismo não era a religião oficial, se dizer cristão implicaria em um martírio. Né? Se alguém dissesse que era cristão, automaticamente ele era morto. Ele dava a vida em favor da sua fé. Isso é chamado de martírio. Quando Constantino assume o império e decreta, né, o cristianismo como religião oficial, o martírio cai por terra. Porque a perseguição aos cristãos acaba, né, a perseguição aos cristãos, e aí começa um novo tipo de martírio. Homens e mulheres vão para o deserto para viver o martírio incruento. O que seria esse martírio incruento? O martírio em que eu vou viver, né, vou dar a vida, vou dar o meu testemunho e vou morrer gota a gota. Né? Eu vou doar gota a gota do meu sangue, como vai dizer Santa Teresa, né? O martírio incruento é aquele que eu vou vivendo no dia a dia o meu testemunho, nas fases corriqueiras da minha vida, ou seja, no meu ordinário, eu vou testemunhando e vou morrendo. Vou morrendo para que, como São Paulo, eu possa dizer, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, nesse caminho do martírio, eu vou vivendo esse martírio incruento, em todas as fases corriqueiras da minha vida, e vou testemunhando essa graça. Então, essas são as fases do caminho da paz, né? Que nós podemos testemunhar na vida da comunidade. O querigma, a filoteia, a metanoia, a koinonia e a martiria. E aí, esse itinerário ele é feito por fases, né? Ao ponto que possa fazer com que o jovem ou a pessoa que frequenta o grupo de oração possa ir mergulhando cada vez mais. Né? A gente costuma dizer que esse itinerário espiritual é comparado a um bebê, ao processo de um bebê. Né? Você que tem um filho pequeno, se a gente pode constatar, né? Uma criança pequena ela não vai comer uma feijoada. Ela vai comer uma papinha e no decorrer do tempo a mãe e o pai vão dando para essa criança alimentos mais sólidos para que ela possa ficar de pé e consequentemente depois prover o seu próprio alimento. No itinerário do caminho da paz nós também temos essa mesma via. Desde a primeira etapa, né, até a última etapa, a base de tudo é essa amizade e essa proximidade com Deus. Encerrando essas fases do caminho da paz, nós vamos mergulhando em outras formações, em outros itinerários espirituais que vão fazendo da minha vida e a vida de Deus uma só. Eu vou configurando a minha vida com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que esse caminho da paz, que nós vemos na comunidade como itinerário espiritual, possa realmente nos ajudar nesse amadurecimento, nessa busca de fazer com que essa vontade de Deus se concretize e que a gente possa fazer com que esse ser cristão, esse ser outro Cristo, possa realmente estar na nossa vida. Deus nos abençoe. Shalom.